passo eu fui dado, com muita alegria de poder estar aqui perante os irmãos. E em breve a gente possa voltar todos esses bancos aqui, sempre para a honra e glória de Deus. E espero que todos tenham passado uma virada de ano excepcional. E vamos começar o ano bem abençoado, de uma forma cheia da presença de Deus, sempre gratos pelo que aprendemos, assim como os irmãos disseram no último culto, tudo que aprendemos em 2025, tudo que passamos, muitas vezes embora dificuldades, situações adversas, que nós possamos aprender com elas e servir de uma motivação diferente a partir deste ano, que possamos ter mais de Deus no nosso coração, que possamos, como eu estou trazendo na introdução aqui, um pouco mais da questão do processo de propósito, o que Deus tem para as nossas vidas, e como a gente pode contribuir para a forma do crescimento, da expansão da palavra de Deus. Peço que os amados se levantem e a gente possa orar juntos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, altíssimo e divino Senhor, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, hoje sempre, Pai. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos, por cada vida que aqui está, Senhor, até por aqueles que não puderam comparecer hoje, meu Pai, que sejam tocadas pelo Senhor, Pai. Que todos nós aqui, meu Deus, estamos para louvar ao Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, meu Pai, para buscá-lo em espírito e em verdade, Senhor. Para que possamos aqui, Senhor, louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, meu Pai, pois é de Ti que temos que, em Ti que temos que agradecer, em Ti, meu Pai, que nos prostramos e elevamos as nossas orações. Que o Senhor venha a direcionar, meu Pai, o introdutório desse culto, a mensagem provenida pelo pastor Silvio. Senhor, obrigado pela vinda dele e de sua família. Senhor, que o Senhor venha abençoá-lo, capacitá-lo, meu Pai, a trazer a Tua palavra, que venha tocar aos nossos corações, que possamos sair daqui, Pai, de uma maneira diferente que chegamos, cheios de Ti, Pai, transformados em busca, Senhor, de dar o nosso melhor para o crescimento do Teu reino, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, traga transformação aos nossos corações, pois é tudo para Ti, Pai. Eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você sentar. Peço que os irmãos que podem abrir as suas Bíblias em Jeremias 18. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias, capítulo 18, dos versículos do 1 ao 6. Todos os irmãos encontraram. Amém? A palavra de Deus fala assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou em sua mão. Pelo oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? A palavra nos mostra, através de Jeremias, que nós somos esse barro, nós somos como barro, e estamos na mão do Senhor a todo tempo. E muitas vezes esse processo da busca que nós temos diariamente, de dar o nosso melhor, de muitas vezes esse teórico peso que temos em nós, de sermos cristãos, de sermos diferentes no mundo, nos fazem a pensar diferente, a levar de uma forma diferente, assim como o vaso. E no processo da produção do vaso, o barro ele vem a ser moldado. Ele vem a ser moldado, esse processo de moldagem nas nossas vidas é um processo difícil. Parece que não vai, ele vai se moldando, muitas vezes ele acaba de se moldar para o vaso, para que ele fique bonito de cerâmica, ele precisa de passar pelo fogo. Então entendemos que sejam processos que nós temos que chegar até o propósito do Senhor. Por mais difícil e árduo que seja, muitas vezes o nosso coração dói, muitas vezes a gente chega, senta no banco, que a gente busca o Senhor, mas o nosso coração dói pelas lutas, pelas batalhas travadas no dia a dia, ao longo das nossas semanas, meses. Muitas vezes as feridas não cicatrizam de uma forma tão fácil. E esse propósito que a gente tem de seguir ao Senhor, de buscar ao Senhor, é onde Ele nos mostra que nós somos esse barro. Ele vai nos formar, Ele vai, cada vez por mais difícil que seja, Ele está conosco, Ele vai nos formar.
vaso que possa resplandecer a tua imagem, que seja a tua imagem e semelhança. Que assim sejamos, que possamos ser fortes ao longo deste todo este processo, que possamos continuar firmes e árduos perante o Senhor, para que no fim de tudo possamos estar sempre firmes, refletindo sendo a sua imagem e semelhança. Uma palavra que eu ouvi ao longo dos meses, Deus tem trazido no meu coração, eu não tenho esquecido, é um pouco quando ele fala de Noé. Se você olhar para Noé, Noé era um agricultor, ele foi chamado para que construísse a arca, chamasse os animais, e muitas vezes você pensa que talvez Noé, naquele momento, ele achasse que a arca fosse o fim, mas a arca não era o fim, a arca era só um processo para tudo aquilo que viria após a tempestade. Pois quando a arca estava pronta, ele entrou na arca e o céu ainda estava limpo. Se ele não tivesse fé, se ele não acreditasse naquilo que Deus falou para ele, não acreditasse, ao longo desse processo haveria luz, talvez ele não teria continuado no propósito que Deus colocou nos seus corações. Amém? A gente vai louvar, vou louvar junto com a minha esposa, peço até, tem um certo carinho conosco, nós somos levitas, mas a gente veio para louvar o Senhor, que a gente possa louvar com alegria. Primeiro, Jesus, te agradeço. Os irmãos não podem se sentar. Pode ser, não tem problema. Pode ser sem som. São 3 hinos bem conhecidos. Acho que os irmãos, não sei, vão conseguir nos ajudar. Vamos lá? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo
Jesus em tua presença. Os irmãos que trouxerem seu dízimo e oferta, essa oportunidade de ofertar ao Senhor. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separava mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Pedi para minha esposa, irmã Mariana, poder agradecer ao Senhor pelas ofertas e dízimos. Senhor, estamos aqui em tua presença, Senhor, para lhe agradecer, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor, por cada pessoa que aqui está, pelas suas famílias, Pai, muitos daqueles que ainda não servem ao Senhor, nós agradecemos pelos nossos familiares também, e que, Senhor, eles possam estar aqui com a gente, Pai, muito logo, Deus. Ó Pai, eu lhe agradeço, Senhor, por cada dízimo, cada oferta colocada aqui hoje, Senhor. O Senhor sabe a condição e o coração de cada um, e eu peço que o Senhor venha, Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um, Pai, financeiramente, espiritualmente, Pai. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Temos comunicações? Encontro com Deus. Posicionar aqui. Encontro com Deus, quinta-feira, às 19h30, a partir dessa semana já. Essa semana. Na Avenida I, número 1336, em Jardim Boa Vista. Os irmãos que tiverem interesse, procurarem o irmão ou a irmã, para que possam dar os seus nomes, para que possa contribuir de uma forma melhor para o Senhor. Mais alguma coisa? Culto de louvor e adoração, por enquanto, a gente não vai ter, ao longo desse mês, né? Ao longo desse mês não teremos a EBD, mas
já que foi tão rápido, a gente possa então, vamos para o último louvor. Os irmãos que podem, possam se levantar novamente fazendo o favor. O último é em espírito e em verdade.
ter a nossa família, de construir nossa família. Pedimos muito a Deus que não contribuísse com o filho. Tivemos diversos problemas ao longo dos anos para que isso acontecesse. A gente passou por vários médicos, exames, e nada disso acontecer, e a gente não conseguia. A gente chegou a se questionar interiormente: o problema sou eu, tanto a mim quanto a ela. Questionamos muito, questionamos a Deus por que nós não conseguimos, se nós queremos. Muitas vezes quem não quer tem 10, 15, e quem quer não consegue. E isso travava muito, trazia muito nos nossos corações, isso doía muito. A gente teve vários anos, ficamos um tempo longe da igreja e longe dos irmãos, mas nunca, graças a Deus, não deixamos de orar, não deixamos de agradecer a Deus. Muito embora as tentativas fossem teoricamente vãs, a gente manteve a fé em Deus, até que um belo dia a Mariana conseguiu, engravidou. Foi um choque de gente: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Na quinta semana ela perdeu. Isso trouxe mais uma vez aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de: puxa, não acredito. Passado mais alguns meses, mais uma vez engravidou, fez o teste positivo. Aí falamos: agora vai. Passaram mais algumas semanas, perdemos mais uma vez. Era a nossa segunda perda. Era a segunda vez que o mar nos cobria e sentia aquele sentimento de afogamento, aquele sentimento de incapacidade. Veio tomando conta do coração, aquilo trazia um amargor tão grande que nem a fruta mais doce do mundo trazia aquela sensação de doçura. Era sempre amargo. Os dias eram ruins, parecia que por mais que o céu estivesse azul, era cinza. As cores iam se perdendo. A gente mais uma vez se olhou, começou a se questionar, mas dessa vez a gente falou: não, a gente vai colocar nas mãos de Deus. Voltamos a frequentar os cultos na rua 10. A gente participou, a gente começou a frequentar, começou a ser participante ativo dos cultos, com oportunidade de pregação, com oportunidade de contribuir de umas outras formas, mas tudo sem aquela pressão que a gente trazia dentro da gente: a gente tem que fazer assim, a gente tem que ser assim, porque se assim não consegue, a gente deixou nas mãos de Deus. A gente começou a encarar aquele momento, aquele terremoto com leveza. A gente começou a: calma, vai dar certo no momento certo, vai dar certo. Passaram algum tempo, a gente fez dia 24 de dezembro de 2022. Um dia, no dia do aniversário da Mariana, dia 24 de dezembro de 2022. Ela fez: vou fazer um teste. Isso eu deitado na cama, faz lá. Mas tranquilo, com um sentimento tranquilo. Ela fez o teste, deu positivo. Aí deu que ir agora. Não sei, vamos esperar. Com a graça de Deus, a nossa filha tem 2 anos. Passaram-se os anos com muita saúde, bem sapeco. Eu acho que meus cabelos vão aguentar muitos anos, já está ficando meio escasso, mas com a graça de Deus, ela está com muita saúde. Não está aqui hoje, está com a avó, até porque as cadeiras não iam ficar nos mesmos lugares se ela estivesse aqui. Mas graças a Deus, é um testemunho que eu trago para os irmãos, um testemunho de fé. A gente tinha muito motivo para desistir, mas a gente manteve-se firme. Sou muito grato à vida da Mariana, porque antes disso eu não conhecia Deus, ela que me apresentou. A gente se conheceu muitos e muitos anos atrás, em 2008, mas a gente não teve oportunidade de ficar junto, foi muitos anos depois. Ela me levou 3 vezes, assim como Pedro levou Jesus, mas ela não tomou chicotada não, pode ficar tranquilo. Mas 3 vezes, infelizmente, não deu certo, mas Deus é bom. Muitos anos depois, a gente se reviu. Ela falou: eu sou crente, hein? Você pode tratar de mim para a igreja. Foi onde ela me apresentou a igreja e eu fiquei apaixonado e fascinado com as coisas de Deus, realmente com a verdade que Deus tem para falar através da sua palavra. A gente passou por diversas igrejas, não a ponto de ficar pulando de galho em galho, mas a ponto de que quando a gente, no meu caso, como recém-convertido na época, eu queria saber mais, eu queria conhecer mais, eu queria encontrar um lugar que adorasse ao Senhor como eu ouvia nos testamentos. Eu queria um lugar que as pessoas louvassem ao Senhor como eu via na própria Bíblia. Que a mensagem fosse pregada de acordo com o que Deus tem para falar para nós. Por isso, muitas e muitas a gente passava: não é isso,
agradecer pelo acolhimento dos irmãos, agradecer porque, por mais que embora a gente chega sendo no banco, vai muito rápido, mas de louvar junto com os irmãos, de poder apreciar a palavra de Deus quando o pastor está, ou quando outra pessoa vem pregar, junto com os irmãos, é profundamente agradável ao meu coração. Eu espero do coração que todos os irmãos se sintam muito bem, que nós possamos contribuir para o crescimento espiritual dos irmãos e os irmãos possam contribuir para o nosso também. Amém? Muito obrigado por todos estarem aqui, por cada vida, que todos possam agora entregar os seus corações ao Senhor. O pastor Silvio tem a palavra, que ele venha falar através do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Com o meu irmão Jefferson, né? Não vou esquecer mais, viu, Jefferson? Como foi mencionado, que nós acabamos de cantar, né? Meu prazer está na onde? Na casa de Deus, servindo a Deus. Esse é o motivo da nossa alegria de todos os dias, e deve ser o motivo de nossa alegria. Estar servindo ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Não só de domingo, mas todos os dias. Nossos lares, nosso serviço, podermos servir com alegria. Para quem não conhece, eu estou vendo aqui muitos rostos novos. Eu sou o pastor Silvio, estamos ali na congregação ali em Morro Agudo, um projeto desta igreja, essa amada igreja que tem nos apoiado, que tem nos fortalecido em orações. Agradeço o apoio, agradeço a vida dos irmãos dessa amada igreja que tem ali nos abençoado em orações, em apoio, tudo para a honra e glória do nosso Deus. O irmão Jefferson falou da família, eu também vou passar um pouquinho da família também, né? Família é a bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Deus ali tem dado para mim uma bênção enorme. Inclusive nós estamos, metade da nossa bênção, olha, quem tem filhos aqui? Vamos voar, não? Vamos voar. Nós não criamos filhos para nós. A nossa primogênita está lá, mais ou menos 700 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Com seu noivo, passando o Natal, o Ano Novo. Imagina como é que está o coração da mãe, né? Do pai não, da mãe. Passando longe ali, mas nós temos que acostumar, né? Mas é uma alegria podermos ver nossos filhos servindo a Deus. O Nicolas, do meio, que está lá na igreja de Morro Agudo, ajudando ali os irmãos, de algum jeito. Que nem nós estávamos conversando, né? A Raquel, muitas vezes, ainda bem que temos o pititinho ainda, que por enquanto nós conseguimos levar, mas daqui a uns dias vai seguir seus próprios caminhos, seus próprios passos, né? E vamos, assim como nós começamos, eu e a Raquel, terminaremos eu e a Raquel, né? Aposentados juntos, para a honra e glória do nosso Deus. Como eu disse, estamos ali em Morro Agudo já faz 1 ano e uns 3, 4 meses, servindo a Deus ali, junto àquela amada igreja. Amados irmãos, que Deus ali tem a cada domingo, irmãos, levantado famílias, homens, mulheres, crianças, para servir a Deus. Isso é a nossa motivação ali, é o nosso combustível de poder servir a Deus. Almas sendo salvas, almas sendo restauradas para a honra e glória do nosso Deus. Os irmãos vão conhecer 2 irmãos que irão passar aqui neste mês, nos próximos domingos, que tem ali nos auxiliado, nos abençoado ali com os seus serviços, auxílio para a expansão do reino de Deus. Além de irmãos, são primos também, estamos juntos ali na obra, servindo a Deus, e como Deus ali tem abençoado aquele local. Nós estávamos em Batatais 5 anos e Deus ali tem nos desafiado a voltar às nossas origens, Morro Agudo, onde eu cresci, casei e constituí a família, e ali estou novamente junto com a minha família.
Então ore por nós, ore pela nossa família, ore pela congregação dali, para que Deus ali possa realmente, cada dia, fazer a tua obra naquele local. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com essa amada igreja, com os irmãos nesta noite, e estar participando deste reino de Deus com os amados. Quem comeu muito aqui no Natal Ano Novo? Ninguém? Um bom batista, irmãos. Eu sei que o pastor Estevam não fala isso aqui. Um bom batista. Gosta do que, seu Manuel? De comer. Não gosta? Não gosta não, né, seu Manuel? Imagina. Então, um bom batista gosta de comer. Nós, lá em Morragudo, não somos diferentes. Comemos um pouquinho, né? A mais ainda, né? E louvado seja por nosso Deus ter nos abençoado ali de uma forma formidável, de podermos também nos alimentarmos da parte espiritual, que é o nosso maior tesouro, é podermos compartilhar e espalhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você, nesta noite, abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, a Laura vai colocar lá para nós esse verso que está ali na transparência. Hebreus 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Lá na transparência, eu acho que tinha agora. Tinha. Esqueci de trazer na minha canetinha de mudança de slide. A palavra de Deus no livro em Hebreus aqui, ele nos diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o quê? Para Jesus. Para Jesus. Findou-se o ano de 2025. Quantas coisas que passaram pelas nossas vidas, quantas coisas, quantas perspectivas que muitas vezes almejamos no começo do ano, e muitas delas foram conquistadas, muitas delas, será que muitas vezes foi frustradas? Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, as nossas perspectivas, as nossas ações, e nós não somos decepcionados diante das expectativas, desejos, esperanças que surgem num dia singular como este. Um inglês, um escritor, Charles Lamb, ele diz a seguinte frase: ninguém observa o 1º de janeiro com indiferença. Um outro autor diz: um otimista fica acordado até a meia-noite para ver a entrada do ano novo, mas o pessimista fica acordado para ter certeza que o ano velho se foi. As nossas vidas, muitas vezes, observamos, conversamos com as pessoas, e veremos que este é um momento onde encontramos reflexões, por vezes com esperanças, por vezes com medo. Este ano de 2025, será que muitas vezes nos proporcionou esse sentimento de medo, de angústia, de sofrimento? Há muita gente ansiosa e apreensiva, porque um ano novo representa uma página em branco de nossas vidas. Este ano está se iniciando o nosso primeiro culto de 2026.
coisas novas vão aparecer, oportunidades novas vão aparecer para as nossas vidas. Algo grande em nossas vidas. Mas muitas vezes nós ficamos meio receosos por isso, apreensivos, medrosos, porque é coisas novas em nossas vidas. Quem gosta de novas oportunidades aqui? Novos desafios? Quem gosta de encarar novos desafios? Uma nova página em branco. Talvez este barulho dentro de nós são as preocupações, a ansiedade, os nossos sonhos, os projetos que temos para o futuro. As pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para um novo tempo. Vemos em jornais, páginas, as previsões para um novo ano, né? Aquelas pessoas que pegam os jornais e vão lá naquela página de horóscopo. Olha o que vai acontecer com a minha vida este ano. Será que eu vou ter grandes oportunidades? Será que eu vou ter um relacionamento? Será que eu vou casar esse ano? Será que eu vou ter isso? Se encontra assim naquelas páginas de previsões a serem buscadas. Buscam videntes, tarôs, jogos de búzios e outras opções para ver um futuro incerto. Infelizmente também ainda vemos alguns cristãos abrindo mais os jornais, buscando mais outras opções do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já foi nos revelada. A palavra de Deus, ela é algo para nós, nossas vidas, nosso futuro. Promessas, nós vamos falar sobre promessas a serem cumpridas. Em quem nós estamos confiando verdadeiramente, irmãos? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem realmente nós estamos depositando a nossa confiança? Em Salmos 37, versículo 5, alguém sabe esse verso maravilhoso? Salmos 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor, confia nele. O que ele fará? E o mais, ele fará em nossas vidas. O ano novo, aquele lá, desafios novos, horizontes novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas, mas também dificuldades novas, conflitos novos, responsabilidades novas. Tudo depende de que como acolhemos um novo tempo. Terá oportunidades em nossas vidas. O nosso 2026 apenas está começando. Basta de nós, a cada um de nós, saber que dele será glorioso. 2025, eu comentei hoje lá na IBD, na Irmão Ragudo, sobre isso. Será que em 2025 nós perdemos tempos preciosos da leitura da Palavra de Deus em orações, nossos devocionais, os nossos cultos? Temos substituído por coisas passageiras deste mundo. Mas é o nosso tema desta meditação, um novo tempo para recomeçar. E Deus, ele começa hoje a escrever um novo recomeço de nossas vidas. Entretanto, a certeza que trazemos em nossos corações é que o nosso Deus continua o mesmo, como diz lá em Êxodo capítulo 34, versículo do 1 ao 8. Alguém lê esse verso para mim, por favor? Está ali eu ia falar telão, mas na televisão.
Alguém com uma voz, locutor, né, Gerson? Gostei da tua voz, viu? Você é locutor, viu? Êxodo 34, do 1 a 8. Alguém lê esse verso para nós? Só um, irmãos, não precisa coral não, só um. Então disse o Senhor a Moisés: lava 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Pode ler todo, irmão. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim ao cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de manhã pela madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou. Aí nós apresentamos alguns atributos que Deus ele tem feito em nossas vidas. Nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, não é? Ele nos perdoa. Nós, como seres humanos, pecadores, muitas vezes temos afastado do Senhor, temos virado as costas para Deus, mas o nosso Deus, ele continua sendo Deus. O Deus de Abraão, Deus de Moisés, é o mesmo Deus em que nós servimos hoje. Um Deus justo, misericordioso, piedoso. Será assim que se nós fazermos uma retrospectiva de nossas vidas, nesse exato momento, de 2025, analisarmos de janeiro a dezembro, o que nós fizemos para Deus, o que nós fizemos para o crescimento do reino de Deus, o que nós fizemos com a nossa vida espiritual. E o nosso Deus, ele continua sendo o quê? Misericordioso, bondoso em nossas vidas. O nosso Deus, ele é compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Deus é fiel. É uma afirmação comum em nossos dias. Uma plaquinha ali. Aqui em Orlândia, vocês já avistaram um carro com aquele adesivo atrás? Quem já viu? Nada contra. Deus, ele é fiel. Verdade. É o fato. Mas alguém já ouviu uma plaquinha, um adesivo escrito: eu sou fiel a Deus? Por quê? Deus, ele é fiel em nossas vidas. E somos fiéis a Deus? Somos fiéis a Deus? Essa é a pergunta que eu deixo em nossos corações esta noite. Temos sido fiéis a Deus? Temos buscado servir o nosso Deus fielmente? Mas o nosso Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje Deus, ele permitiu nós estarmos aqui, cada um de nós. E o que nós temos feito? Então, se sabemos que Ele é fiel, por que temer o futuro?
deixar dominar pelas preocupações, se Deus, em sua fidelidade, tem tudo sob o controle. Eu quero fazer uma pergunta para o seu coração. Deus está no controle da sua vida? Deus, de fato, está no controle da sua vida? Talvez possamos tomar pelo menos 3 atitudes. Aqui eu marquei 3 atitudes diante deste momento, deste ano que se inicia. A primeira delas exigirá a fé, que foi mencionada aqui, e disposição de ir adiante. Isso significa ter fé e ação. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, nos diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Nessa passagem, se nós formos ver o contexto, aquele povo está sendo perseguido por Faraó. Estava no deserto, sendo perseguido, porque eles tinham saído do Egito, e ele depara o quê? Ao mar. E aquele povo, com medo, clama ao Senhor: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? O Senhor nos tirou do Egito para nós morrermos aqui. E o que o Senhor diz? Marchem. E ali foi feito um grande milagre. Aquelas águas saíram, e aquele povo marcharam. Quantas vezes de nossas vidas nós deparamos em situações que para nós, aos olhos humanos, parece que é o fim. Parece que é um túnel sem aquela luzinha, sem saída. Isso já aconteceu comigo. Não sei a vida dos irmãos, mas Deus, de uma forma formidável, Ele abriu portas em nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso e generoso com as nossas vidas. Somos gratos a Deus porque Ele tem feito em nossas vidas. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus? Sabe que nós levantamos, colocamos os nossos pés fora da cama, abrimos os nossos olhos, falamos assim: olha, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor tem dado a mim, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu serviço. Amanhã é segunda-feira, talvez para muitos é uma segunda-feira terrível, porque tem que trabalhar. Não, seja grato, porque muitos queriam estar no teu lugar, tendo um trabalho, tendo uma família, tendo algo que Deus preparou para cada um de nós. Tem sido nós fiel a Deus? Então o Senhor diz: marche. Nenhum mar em nossas vidas vai se abrir sem que nós marchemos, sem que a planta de nossos pés pise nas águas desconhecidas. Temos nós medo do futuro? Qual é o nosso versículo lá no comecinho em Hebreus? Os nossos olhos têm que estar o quê? Em Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé, quando nós depositamos as nossas vidas no Autor e Consumador, deixamos Jesus ser o centro de nossas vidas, a quem temeremos?
devemos ir à frente, não fiquemos só chamando a Deus por nosso futuro, pois Ele nos diz hoje: marche. Nunca esquecemos que toda oração procede de uma ação. Eu vou precisar aqui de 4 irmãos. 4 irmãos. Um abra para mim Provérbios capítulo 4. 2 irmãos lá de cá. Erga a mão, aquele que pode dizer: ó, eu vou ler. A irmã lá do fundo. Provérbios 4, 24 a 27. Mais um irmão lá de cá. Valmir. Filipenses 3, do 13 ao 14. Agora 2 do lado de cá. Lado esquerdo. Nenhum lado esquerdo. Então vamos, ó. O pessoal do direito aqui está ganhando, viu? Lado esquerdo. Salmos 23, 4. A Raquel. E mais um. João 10, 27. Provérbios 4, 24 a 27. Filipenses 3, do 13 ao 14. Salmos 23, 4. E João 10, 27. Vamos ler esses 4 versos. Esse eu não coloquei, viu, Laura? Que eu gosto, a igreja participa, fica. Enfim, depois os irmãos vão saber. Alguém? Irmão? Quem vai ler? Irmã? Vai lá. Isso. Filipenses. Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. João 10, 27. Olha lá, Wayne. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me seguem. Amém. De acordo com esses 4 passagens que os irmãos acabaram de ler aqui, do que nós precisamos ter medo? De nada, irmãos. De nada. Mas por que muitas vezes nós sofremos? Deus é contigo? Deus é comigo. Quando nós aceitamos Jesus como o único e verdadeiro Salvador de nossas vidas, nós se tornamos o que dele? Filhos. Filhos. Você pai, você mãe, você faria tudo para o seu filho? Ah, mas se o meu filho desobedecer, também há correções, sim. Temos que lembrar disso. E somos corrigidos também. Mas o Senhor estende as suas mãos para os seus filhos. Ele protege, Ele abençoa. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está. Quantas vezes que nós falamos, mencionamos esse verso em nossas vidas, mas talvez no momento de dores, de sofrimento, nós não colocamos em prática. Então não fiquemos estáticos, marchemos como filho de Deus, como povo juntos, unidos, como famílias de Deus. Que nós possamos 2026 marchar. E Jesus sendo o quê? O nosso alvo, o nosso guia. Em segundo lugar, você deve definir onde está apoiado a sua confiança e esperança. Temos confiado quando as promessas
Quantas? Vai ganhar uma balinha. Acertar. Quantas promessas que existem dentro da palavra de Deus? Alguém quer arriscar? Pode arriscar, irmãos. Aí, vamos. Quantas, Almir? 154, um pouquinho a mais. Vai. Quantas promessas que existem dentro da palavra de Deus? Quantas? 700? Vamos um pouquinho a mais. Vamos um pouquinho a mais. Quantas promessas que existem na palavra de Deus? Eu vou deixar os irmãos curiosos, não vou falar agora não. Alguém sabe aquela passagem em Mateus 17, 20? Quem sabe essa passagem? Não sabe? Vamos, alguém abra para mim, Mateus 17, 20. Uma voz. Leia essa passagem, Mateus 17, 20. Talvez os irmãos, na hora que for ler, vai lembrar dessa passagem. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Bom, todo mundo conhece essa passagem? Já ouviu falar? Bom, uma certa mulher lendo essa passagem, Mateus, resolveu fazer uma experiência. Orou a Deus que removesse uma montanha que ficava em frente da sua casa. Orou, tomou orar, sempre de olhos fechados. Depois parou e foi abrindo os olhos devagar, desconfiada. A montanha lá estava no mesmo lugar. Ela então, com toda a naturalidade, disse: eu já sabia que Deus não ia remover essa montanha mesmo. Alguém entendeu a moral da história? Muitas vezes pedimos para Deus, pedimos. Mas que jeito tem sido essas orações? Desconfiada que nem esta mulher? Quando nós oramos, pedimos a Deus, nós temos que orar com fervor. Que o nosso Deus, Ele pode fazer o quê? Todas as coisas. Em Tiago capítulo 1, versículo 6, ele diz: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Como nós temos orado a Deus? Com fé? Ou uma simples conversa? Há pessoas que têm apoiado as suas vidas em promessa de homens e têm sido frustradas, ou no poder financeiro do dinheiro, ou na inteligência e sabedoria, mas sempre existe aqueles que apoiam os seus sonhos no braço forte do Senhor e na força do seu poder. Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos confiado? Nada contra política. Sabe que nós temos depositado a nossa confiança nos políticos, nos nossos governantes? A minha confiança vem do Senhor, vem do alto. O irmão locutor ali, Jefferson, abra lá em Salmo 37:5. Mais um irmão, levanta assim, tua mão assim, ó. Qualquer um. Ninguém? Só levantar a mão. Irmã Fátima, Provérbios 3, 5 e 6. E a irmã Ana, Isaías 41:10.
Salmos 37, 5, Provérbios 3, versos 5 e 6, e Isaías 41, 10. Pode ler. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Amém? Entrega o teu caminho de quem? Do Senhor. Confia nele. Provérbios 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não desligue no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te libertará das veredas. Amém? Isaías 41, 10. Amém? Essas palavras não é o Silvio, não é o Estevão que fala, mas o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é viva em nossas vidas. Então o porquê? O porquê temerei? Aprendemos a falar como o salmista. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Salmos 39, 7. Salmos 46, 11. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que estás assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, meu Deus. Em quem nós estamos depositando a nossa vida? Em quem você tem confiado? Tem clamado a Deus? E terceiro e último ponto, por fim temos que ter uma direção, um alvo, um ideal. Ninguém chega a lugar nenhum se não marchar na direção de um ideal, pois sem a direção do alvo, nos perdemos pelo caminho. Alguém já foi viajar e colocou a rota no GPS, no Waze, algum aplicativo assim? Quem já foi? Eu já fui em vários lugares pelos aplicativos. Bom, se você vai lá e coloca uma rota daqui para o Nordeste, como o pastor Estevam que foi para o Nordeste, não foi? Nordeste. Você faz o trajeto no seu celular e coloca o teu celular dentro do porta-mala. O que vai acontecer? Esquece o celular lá dentro do porta-mala. Como que você vai chegar no seu destino? Se você não tiver com ele ali na mão, ou o porta ali para você estar assim o quê? Sempre o quê? Se localizando onde você está, onde você irá percorrer. Mas por que muitas vezes, se nós sabemos que a palavra de Deus é nosso guia, o nosso caminho, Salmo 119, 105 nos fala que a palavra de Deus é o que para nós? Lâmpada para os nossos pés, caminho, luz para o nosso caminho. Por que muitas vezes nós esquecemos a palavra de Deus em nossos porta-malas? Fechada nas escrivanias de nossas casas, se ela é a nossa referência, se ela é a nossa guia. Qual tem sido a tua direção, o teu ideal, o teu alvo? Entenda, meu irmão, o tempo é como uma estrada de mão única. Você pode entrar na contramão dessa estrada porque você não pode entrar você não pode entrar na contramão dessa estrada porque ela só tem uma mão única. O tempo, ele não volta. O que nós fizemos em 2025 não volta mais. O que passou, passou. Mas você tem
um 2026 inteiro, para mudar, para corrigir, para servir a Deus melhor. Todos nós marchamos em direção de um ideal, de sorte que a elevação da vida ou a proporção de empreendimentos depende do ideal. Se o ideal é intangível, inatingível pelo fato de ser ideal, ficamos ao menos no caminho, mas sempre em sua direção. O presidente Rousseff dizia: um futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos? Temos que ter sonhos, irmãos. Mesmo que talvez nós temos a idade do Sr. Manuel aqui, mas temos que ter sonhos, não é, Sr. Manuel? Temos sonhos. E sonhar não é pecado, pelo contrário, é um propósito para as coisas, é um ideal, é um objetivo a ser alcançado. Qual tem sido o seu sonho para 2016? Qual tem sido o teu sonho para 2016? Você já depositou esse sonho nas mãos do Senhor? Existe um dito que afirma o seguinte: se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupem, pois eles estão no lugar certo. Agora, construa os alicerces. Lembre-se que o alicerce dos teus sonhos e projetos de vida se chama-se Jesus Cristo. Como diz o salmista, Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham, os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a cidade. Quem tem sido o seu alicerce, a sua base? Mateus capítulo 7, versículo 24, se não me engano, lá fala uma comparação de duas casas. Uma casa construída na rocha, uma casa construída na areia. Se bater um vento, o mesmo vento, batendo aquele vento naquela casa que está construída na rocha, ela vai cair? Porque ela está edificada na rocha. Mas se esse mesmo vento bater nessa casa construída na areia, o que vai acontecer com ela? Cadê os construtores aqui? Os pedreiros? Ela vai cair. O apóstolo Paulo também, na carta em Filipenses capítulo 3, versos 13 a 16, nos diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo das coisas que de trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Se sentis alguma coisa da outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Prossigo para o alvo. Que esse 2026 nós possamos prosseguir para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus. E para nós terminarmos, uma coisa que tenho aprendido aqui: não devemos contar nossos sonhos a pessoas que podem roubá-los, mas devemos contá-lo a Deus, que pode realizá-los. Deus tem cuidado de nós, cabe nós escolhermos
Se queremos que Ele cuide de nós ou não, a escolha é nossa. Ele continua sendo o mesmo, sempre fiel e grande em misericórdia. Que neste ano de 2026 possamos marchar, nos comprometer e prosseguir para algo juntos. Que todos estejamos unidos como uma família neste momento e neste novo tempo que Deus tem preparado para cada um de nós. Como tem sido seus planos? Temos que sempre melhorar as nossas vidas, irmãos. Esqueça, muitas vezes erramos, mas em 2026 nós possamos fazer diferente, ser melhor, servir o nosso Deus como Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Baixe as suas cabeças, eu quero orar por você nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo, meu Deus, tão precioso, Deus, de podermos estarmos aqui juntos como igreja para te adorar, para te louvar, Deus. Pois tu és Deus de toda a honra e toda a glória, Deus. Obrigado, meu Deus, por este ano que se findou, meu Deus, pelos livramentos, meu Deus, pela tua mão de misericórdia nessas vidas, meu Deus. Obrigado, Senhor, por cada manhã, por cada misericórdia derramada em nossas vidas, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo alimento, meu Pai, que o Senhor tem provido em nossas casas a cada dia, Deus. Obrigado por este ar que respiramos, Deus. Obrigado por nossas famílias, Deus. Obrigado por este tempo onde nós possamos aqui juntos congregar, meu Deus, te adorar juntos, meu Deus. Obrigado por esta família em Cristo Jesus, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, e fará, Deus, nesta igreja, Deus, na vida desses amados, Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa estar colocando suas mãos poderosas, mãos que abençoam, Deus, sobre o teu povo, Deus. Pai, se nós temos algo, meu Deus, em nossas vidas, e temos que melhorar, e temos que tirar de nossas vidas para servir o Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, visite cada coração, sonda, meu Deus, o nosso íntimo, meu Deus, para que possamos servir mais, servir melhor ao Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos passar para a parte da realização da ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos que têm ajudado na realização da ceia para poder distribuir os. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, os irmãos podem estar abrindo lá. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 em diante, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até ele. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o Senhor a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós vemos que a ceia, nós realizamos a ceia, uma ceia aberta, onde quem participa? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como
aqueles que já passaram pelo batismo, já passaram pelas águas, em sinal de obediência. Aqueles também que estão em comunhão com Deus, e também aqueles que estão em comunhão com a sua igreja local, da mesma fé e ordem. E também o último requisito, no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma pão e beba deste cálice. Nós vamos ter um momento de oração, para que nós possamos examinar as nossas vidas. Talvez você está aqui com cônjuge, seus filhos, examine a sua vida. Como está a sua vida perante Deus? Será que nós temos que entregar algo? Tem algo atrapalhado de nós podermos participar da ceia? Este momento é agora. Você e Deus. Abra seu coração. Converse você e Deus nesse exato momento. Lembre-se, um 2026 está começando. E Deus, Ele quer algo de nossas vidas. E que este momento possa ser agora. Baixe suas cabeças e leve a Deus em oração. Sonda nossos corações nesse momento, Deus. Quebre, Pai, nossas vidas. Faça de novo o vaso como nas mãos do Rei, Deus. Tire, meu Deus, tudo que atrapalha, tudo que tem defeito em nossas vidas, Deus. Faça de nós um vaso novo. Faça de nós, Deus, filhos que muitas vezes que temos errado, que temos, meu Pai, abandonado muitas vezes os seus caminhos, mas que nesta noite nós possamos encontrar este caminho, encontrar, meu Deus, a grandeza que Ele tinha, Deus. Pai, som dos nossos corações, som dos nossos íntimos, Deus. Transforme as nossas vidas, pois o Senhor tem Tua palavra, o poder de transformar. Pai, nos abençoe. Se como família, meu Deus, possamos estar participando, meu Pai, desse memorial, onde, meu Pai, o Senhor entregou Seu único Filho para morrer em nossos lugares. Onde o Senhor, meu Pai, Seu Filho, derramou Seu precioso sangue, meu Deus, para nos perdoar dos seus pecados. E que nesta noite, meu Deus, possamos estar lembrando tudo que o Senhor, Teu Filho, fez por nós, Deus. E pela ressurreição, Deus. Através da ressurreição, hoje somos livres, somos libertos. E temos a esperança, Deus, que vem do céu. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Colocamos nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Pedir para o irmão Amir, irmão Manuel, nos ajude. Enquanto os irmãos irão distribuir os alimentos, esperem uns pelos outros, tá?
24 diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Este pão, ele não se transforma no corpo de Cristo. É um memorial. Tudo aquilo que Jesus ele passou nos nossos lugares. O sofrimento, o seu sangue, para que nós possamos estar lembrando daquele sacrifício que Jesus fez em nossos vidas. Vamos abrir para orar pelo pão, agradecer pelo sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que privilégio, Senhor, nós podemos estarmos aqui reunidos no teu nome, Senhor. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor proveu para nós, ó Pai, através do sacrifício do teu Filho, teu único Filho, Senhor. Naquela cruz, ó Pai, levando sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, ó Deus. O Senhor ali, ó Pai, o fez me enfermar em meu favor, em favor de cada um dos meus irmãos aqui presentes, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por ser um grande e maravilhoso, meu Pai. Obra, meu Pai, redenção, meu Pai. Vir de encontro ao pecador, ao miserável pecador, o Senhor ganhou um encontro. Ó Deus, obrigado por ser um poder tão grande e maravilhoso de salvação para cada um de nós, ó Deus. Obrigado, meu Pai, porque o teu corpo foi esmagado ali, ó Deus, em meu favor, meus irmãos. Obrigado, ó Pai. Ó Pai, gratidão, meu Pai, é o que nós podemos te dar, ó Deus. É pouco, ó Pai, por aquilo que o Senhor fez diante de tão grande obra, meu Pai. E o Senhor mesmo, meu Pai, se fez carne, ó Deus. Si mesmo, meu Pai, veio, meu Pai, para salvar um miserável pecador, ó Deus. Na tua santidade, ó Deus, um dia nós éramos fulminados, mas agora podemos ter esse acesso, esse livre acesso, Deus. E podemos, Pai, se sentir perdoados, sentir, meu Pai, que somos amados pelo Senhor. Ó Deus, age em nós, ó Deus, de uma maneira maravilhosa, meu Pai, não só nesse dia, mas, meu Pai, no decorrer desse ano, que se inicia, Senhor. Possamos, meu Pai, ser melhores que hoje. Ser, meu Pai, realmente pessoas cristãos, ó Deus, pelos Cristos, ó Deus, testemunhando da graça e da misericórdia do Senhor. Obrigado mais uma vez por esse sacrifício, ó Deus. Ó Pai, faz-nos enxergar a cada dia tamanha obra, ó Deus, realizada no altar, que custou, Senhor, o teu sangue, que custou, meu Pai, a tua morte, para nos trazer vida a cada um de nós. E mais do que vida, meu Pai, só nos dá uma vida abundante, Senhor. Faz, meu Pai, cada vez mais merecedor, meu Pai. Por isso assim nós oramos, agradecemos. Amém. Podeis comer? Versículo 25: semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória. Suco da uva, símbolo do sangue, o sangue precioso que foi derramado lá naquela cruz, para o perdão de nossos pecados. Devemos agradecer neste memorial que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Senhor Manuel, ore para nós. Nosso amado Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pela vida, Deus, possa ter também, ó Pai, transmitido no coração de cada irmão aqui nessa noite, meu Pai. O Senhor tem falado conosco, meu Pai. Eu te agradeço, Deus, por esse cálice que nós vamos beber, Deus,
nós somos pecadores, miseráveis, Senhor. Nós não merecemos nada que às vezes nós pensamos, Senhor. Mas o Senhor está conosco, meu Pai, nos abençoando, nos acolhendo, Senhor, nos dando saúde, sabedoria, Deus, prosperidade, Deus, para que nós possamos, ó Deus, ter um ano de 2026 mais correto na sua presença, Deus. E também, ó Deus, que o Senhor venha fazer, Senhor, milagre em nossas vidas, Senhor. O Senhor está conosco, Pai amado, nos abençoando, nos protegendo, Senhor, de todo o mal, Pai querido. E eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que aqui chegaram nessa noite, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um, dando uma boa noite e descanso a cada um de nós, ó Deus. E muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, Deus, nesse dia, Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa saúde, Senhor. Que a nossa saúde vem do Senhor, Pai amado. E eu te coloco, Senhor, tudo nas mãos do Senhor. Porque o Senhor proverá, ó Deus, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus vivo, um Deus que tudo pode fazer por nós, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro agradecido. Amém. Podeis tomar? Amém. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado por podermos fazer parte desta família em Cristo Jesus. Lá depois que nós ceamos, participamos da ceia do Senhor. Isso nos traz uma alegria de podermos fazer parte da família de Deus. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. E todos juntos, nós vamos cantar um cântico que fala assim: recebi um coração do Pai. Somos um corpo, unidos. Então você vai sair do seu lugar, abraçar o teu irmão e agradecer pela vida do seu irmão, pela presença, porque somos uma família em Cristo Jesus. Amém? Recebi